Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Mateus 6, 7 a 15. Tenho dito esses dias de 5 a 7 são os logia de Jesus, os discursos, as palavras no Evangelho de Mateus, direcionadas as palavras aos discípulos. Discípulo é todo aquele que segue Jesus ou quer seguir, né? Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. Disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, vai falar da oração. Pouca gente reza o Pai Nosso como deveria rezar. Pouca gente. Pouquíssimo. Inclusive dentro da igreja. Quando orardes, não useis muitas palavras. Tem gente que pensa que é falando muito que Deus escuta. Deus não é surdo, não. Nosso Senhor vai dizer, com outras palavras, né? Deus sabe de tudo. Antes da gente pedir, Ele já sabe. Então não é com muitas palavras, não. Certamente Ele está falando dos fariseus aqui, que gostavam de aparecer, né? Ia para a praça e aí começava a orar, né? Baruch haba Beshem Adonai ki hasdo leolam Baruch Elohenu. Todo mundo vê. Deus não escutava não, não escuta não esse negócio. Quer aparecer, Deus não escuta não. Não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Agora fala dos pagãos. Então ele está dizendo que quem reza com muitas palavras é igual a um pagão. Pagão é quem não tem fé, né? Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Acabei de dizer, Deus não é surdo, não. Não é a quantidade de palavras que Deus vai escutar, não. Né? Não é a quantidade de palavras, não. Serve também para confissão, que às vezes a pessoa fica repetindo. Mesma coisa, né? Eu estou dizendo na mesma confissão, porque você pode repetir em confissões, né? Mas às vezes a mesma confissão, ela fala várias vezes o mesmo pecado. Precisa não, basta uma vez. E mais, precisa estar arrependido.
estando arrependido, pronto, aí você fala. Mas não é repetindo a mesma coisa, assim, na mesma confissão, precisa não. Não precisa ficar repetindo, não. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Serão não. Não sejais como eles. Quem está dizendo é nosso Senhor, viu? Um purgatório bom para ele aí, né? Não sejais como eles. Se fosse eu dizendo, né? Mas é nosso Senhor que está dizendo. Pois vosso Pai sabe do que precisais antes que vós o peçais. Antes de você pedir, Deus já sabe. Por que ele pede? Por que ele quer escutar? Para você ter humildade, né? Porque ele já sabe o que é. Para você ter fé, humildade, se preparar. Não é para estar repetindo. Às vezes repete tanto e não tem fé, né? Sem fé ninguém alcança nada, não. E também se Deus quiser dar, porque se Deus não quiser dar, não dá. Pronto. A mãe de Santo Agostinho ficou 30 anos rezando. Ela tinha fé, mas Deus não deu. Deu 30 anos depois. Por quê? Projeto de Deus. Mistério de Deus. Então, e depois Jesus chama Deus de Pai. Aqui começa o nosso erro, da maioria, 90% dos católicos. A gente chama Deus de Pai, mas não considera Deus Pai. Porque se considerasse, não vivia do jeito que vive. Porque se eu sei que eu tenho um Pai no céu, eu não perco a fé. Eu não me sinto abandonado. Eu não tenho um Pai. Então, se você se sente só, abandonado, perde a fé, não sei o que, deixa as dificuldades, ultrapassar tudo, você não sabe que tem um Pai. Você diz, mas não sabe. Você reza, mas não sabe. A maioria não sabe, não. Vosso Pai sabe do que precisais antes que vós o peçais. Sabe mesmo. Aí ele ensina: vós deveis rezar assim. Primeira palavra é Pai. De novo. Se eu tenho um Pai, eu não tenho que estar me preocupando. Não tenho um Pai? Tenho. Está preocupado com o quê? Eu não tenho fé. Diz que tem Pai, mas não sabe. Não tem fé, não. Depois é Pai Nosso. Não é meu Pai, não. O Pai Nosso não é Pai meu, o meu Pai. É não. É não, assim não. É Pai Nosso. Se é nosso, é de todo mundo. Se Ele é Pai de todo mundo, nós todos somos irmãos. Nós não vivemos como irmãos. Às vezes nem dentro de casa, com o irmão mesmo não vive. Imagine com todo mundo. Então as duas primeiras palavras, 90% não vive. Primeiro, não considera Deus Pai. Começa daqui. Não tem confiança. Depois, não considera o outro irmão. É mais um estranho. Nós vivemos num mundo como estranhos entre estranhos. Hoje o mundo é isso. Dentro da igreja também. Difícil viver essa coisa de irmão dentro da igreja. Às vezes é mais difícil dentro da igreja. Depois que está no céu, Deus não está na... Primeiro ele fala isso, Deus está na terra, está em todo canto, mas primeiro ele diz que está no céu. O nosso olhar tem que estar primeiro voltado para o céu. 90% não está. Está olhado para a terra, procurando as cores da terra. Certamente precisamos trabalhar para sobreviver, mas para sobreviver. Não é para enriquecer. Nosso Senhor não mandou ninguém enriquecer, não. No Evangelho dele não tem uma palavra dele, não. Manda pedir o pão de cada dia, não manda pedir uma mercearia toda, não. Ele manda a gente pedir o pão de cada dia. O arroz, feijão, né, um pouco de carne, pronto. É o que ele diz aqui, a não ser que eu estou lendo errado.
Então, o pai, muitas vezes a gente não confia, nós não vivemos, porque ninguém vive como irmão. Depois que está no céu, nós devia estar com um olhar para o céu, nós estamos com o olhar para a terra, feito avestruz, né? É o cristão avestruz, enterra a cabeça dentro da terra, né? Não enxerga nada. Então a primeira frase já estou dizendo, a gente reza e não reza, porque não faz, né? Depois, santificado seja o teu nome. O nome é a pessoa, santificar é louvado seja, aí louva. Não é para chegar na igreja e ficar pedindo coisa não. Primeiro é para louvar a Deus, agradecer. Não precisa usar muitas palavras não. Às vezes basta um coração agradecido. Não é para pedir não, primeiro, é para louvar a Deus, para agradecer. Basta ver as intenções de missa, como são. Geralmente é pedido. 90 pedido, um agradecimento. Pode contar. Conte domingo, para você ver. É um agradecimento. Às vezes nem tem. Né? Está vendo como a gente não reza? Ou reza errado? Venha o teu reino. Aí pede para vir o reino de Deus. Não é o meu reino, nem o reino da terra. Tem gente lutando pelo reino da terra. O Pai Nosso é para vir o reino de Deus na terra, não é o reino da terra. Aí toda essa confusão política que coloca dentro da igreja, procurando as coisas da terra. Você não tem que pedir nada da terra não. Tem que pedir o reino de Deus na terra, que é justiça, caridade, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. É isso que você tem que pedir. Não é uma política melhor não. Estamos rezando errado. Até agora. Assim na terra como no céu. A vontade de Deus vai ser feita. Nós querendo ou não, vai ser feita. Na terra, no céu. Né? Agora, quem não fizer, vai se excluir. Esse é o problema, né? A vontade dele vai ser feita. E se você se colocar contra essa vontade, ele vai dizer para você o que disse para Pedro. Quando ele disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Logo depois ele anunciou que ia morrer. Mateus 16, daqui a 10 capítulos aqui. Aí Pedro vai dizer, não Senhor, que Deus não permita. O que Jesus disse para ele? Sai daqui, Satanás. Foi não, leia, para ver se não foi isso que ele disse. Mateus 16. Vai-te embora, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Por quê? Porque Pedro não queria que Jesus passasse o que deveria passar. Então tenha muito cuidado aí. Para fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Porque senão você vai escutar de Jesus isso aí. Vai embora, Satanás. O importante é fazer a vontade de Deus, não é a nossa não. Na terra como no céu. Depois, vem o pão que eu falei. O pão nosso também é de todos. O pão não é só para um não. O problema é que tem gente que come pão para morrer empanzinado. E tem gente que não tem pão. Quando eu falo de pão é tudo. É uísque importado, é caviar, é não sei o quê. Eu quero saber de caviar. Uma vez fui aí para uma festa aí de casa de rico. Tinha caviar. Aí uma chegou e disse, uma pessoa, né? Aí, ó, isso é caviar. E eu disse, ó, coisa ruim. Eu prefiro aquele queijo ali, bem apimentado, queijo rei de padaria. Aí eu tirei o caviar e fiquei comendo queijo. Quero saber de caviar. Pra que caviar? Eu vou ficar melhor comendo caviar? É ruim, uma coisa azeda. Coisa ruim. Prefiro café com pão com ovo. É o que eu gosto. Gosto de caviar não. Pois bem, o pão é nosso, o pão é para todo mundo. Mas tem gente que é comendo caviar, né? E os outros não tem nem um carioquinha. Deus quer isso? Quer não. Deus não quer não. E quem come caviar? Problema seu. Venda esse caviar. Ainda bem que eu pensei, mas não disse. Venda esse caviar e dê o dinheiro para os pobres. Pronto.
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu tenho que pensar na alimentação de cada dia, não é fazer o mercantil para o ano todo, não. Deixando os outros com fome. Eu tenho que pedir o pão de hoje, amanhã, de cada dia. É o que ele ensina, está ensinando aqui, é isso aqui. E aí tu faz. Não é para viver, para ganhar muito dinheiro, para tomar o melhor uísque, ter o melhor carro. Não está escrito aqui não, comer caviar. Jesus nunca comeu caviar não. O pão é de todos. Se tem gente passando fome, porque tem gente comendo muito, né? E eu tenho que pensar nesse pão a cada dia. Agora, nesse país, no país que nós vivemos, um político que ganha 40, 50, 60 mil reais por mês, o povo ganha 1.300, eu não consigo entender, é só isso que eu não consigo entender. Porque se esse político está representando o povo ganha 1.300, às vezes é para uma família de 6. Então ele devia ganhar também 1.300, na minha matemática. Quem elegeu ele foi o povo que ganha 1.300. E ele vai ganhar 50, 60, 70? Que representante é esse? E quando chega no final do ano, eles aumentam o salário deles em 10, 15 mil, não sei. E depois aumenta 10 reais para o povo. Que país é esse? País de roubo, de gente sem vergonha. Olha isso. Mas tenho 60 anos, desde que eu nasci é assim, e está piorando. E para mim tanto faz, ó, partido, direita, esquerda, tanto faz. Eu não creio, em nenhum acredito. Certamente partido de esquerda é pior, porque eles apoiam aborto, essa união civil aí, legalização de droga, tudo isso partido de esquerda apoia. Pode votar? Pode não. Votar em partido de esquerda pode não. Pois bem, o problema é esse, que tem gente ganhando 50, 60, 70, né, comendo caviar, e gente passando fome. Na nossa paróquia tem gente passando fome. E não, depois vai, pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Depois a gente pede para Deus perdoar os nossos pecados. Ótimo. Todo mundo quer ter o pecado perdoado. Também quero. Eu me confesso toda semana, viu? Minha confissão normalmente é isso. Chamei os políticos tudinho de ladrão. Toda semana eu confesso. Não são mesmo. Quer dizer, pode escapar um ou outro, né? Pois bem, perdoa as nossas ofensas. Mas só tem um porém aqui, viu? Não é só assim não. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Pronto. Padre, eu perdoo todo mundo, só não perdoo uma pessoa. Pode se levantar, não tem confissão não. Se não perdoa, não está arrependido, pode se levantar. Eu mesmo não absolvo não. Se não perdoar, não vai ter perdão. Pronto. Só tem confissão se você estiver arrependido. Se guardar rancor, seja de quem for, e não perdoar, como é que tem confissão? Não está arrependido? Eu só vou ser perdoado se eu perdoar. Se não, não vou ser. E não deixeis cair em tentação. Não mandou tirar a tentação, não. Pede para não cair. A tentação não vai sair de ninguém. E é bom que não saia mesmo, não. Que a tentação ensina a gente o lugar da gente. Pode ver a vida do santo aí. O santo, quanto mais santo é, mais tentado é, mais miserável ele se acha. Porque é muito tentado. Agora, se é um santo marromeno, aí é pouca tentação. E se você não tem tentação nenhuma, você já está com um cão todinho. Porque ele não vai tentar quem está com ele.
Então a tentação não vai ser tirada de ninguém. E cada um tem a sua, ou tem várias, mas tem. É para não cair. Você pede para não cair, não é para tirar não, porque não vai ser tirado não. E consegue não cair? Consegue. Confissão, oração, adoração, missa, caridade, jejum, pronto. Bota isso na cabeça e na vida, pronto. Se você botar essas coisas na sua cabeça, você ficar pensando nisso o dia todinho, você não vai ter tempo para pensar em pecado não. É pecado venial, sim. Todo dia a gente peca, né, pecado venial. Mas pecado mortal não peca mais não. Só se quiser. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, leitura da palavra, liturgia das horas, rosário, texto. Um capa desse vai ficar pensando, não tem mais tempo de pensar em outra coisa não. Mas a tentação não sai. O que pede é para não cair. E consegue não cair. E livra-nos do mal. O mal aqui é o primeiro, o Satanás, né? E depois todo o mal. Deus livra do mal, quem está com ele, livra. Não quer dizer que tu não vai morrer não, todo mundo vai morrer, mas vai para o céu. Pronto, para que corra melhor? Vai livrar do mal assim, levando ele para o céu. Maria, pessoal que tem devoção escapular, eu tenho, ela disse que tira do purgatório, né? Quem for pro purgatório, ela tira. Vamos fazer a festa de Nossa Senhora do Carmo aqui, em julho. Fazer a novena, viu? Vai ter procissão do jeito das outras festas. Nossa Senhora do Carmo aqui é igual a Terezinha e São José. Igual não, ela é maior. Mas a gente colocou depois que chegou aqui. Então vai ter a novena dela, em julho. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Se não perdoar, não vai perdoar. Se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometeis. E aprenda de uma vez por outra, porque a coisa mais fácil dentro da igreja é ficar olhando para a falta dos outros. Também veio uma coisa aqui, eu vou ficar calado, né? Olhe para o seu pecado, viu? Deixa o do outro, você não tem nada a ver com o pecado do outro, não. Você não é Deus. Primeiro, você não tem poder de perdoar ninguém. Então, nem de acusar. Se você acusar, você é o cão. Se você perdoar, você não é Deus. Então, fique com o seu pecado e peça perdão do seu pecado. E quando vier confessar, confesse seu pecado. Não confesse do outro, não. Deixe que o outro confesse o dele. Pois bem, o Pai Nosso é esse. Vou perguntar. Tem alguém aqui vivendo o que eu disse? Levanta o braço. Vira a câmera aí, menino, para o pessoal ver. Não, vire não, porque aí eu vou deixar eles, né? Nem o padre levantou. Nós temos que tentar viver isso aqui, porque senão nós estamos sendo aí hipócrita, porque nós estamos dizendo e não estamos vivendo. Como é que vive? Tente, vá tentando viver cada frase dessa. Eu garanto que sua oração vai ser escutada. A minha também. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.